Lembrando que gravar a aula é uma opção do professor, tá? Então, tem professor que não vai gravar e tem professor que vai gravar, então é uma opção do professor. Eu opto por gravar a aula, uma opção minha, tá bom? Gravar a aula e, se necessário, disponibilizar a vocês, né? Então, se um dia alguém, sei lá, ficou enrolado no trabalho, não conseguiu entrar, enfim, aí a aula vai estar disponível, basta me pedir. Não vou enviar para a sala toda. Quem me pedir, me pede pelo chat. Ah, eu queria revisar um assunto lá, acho que é de cálculo financeiro, vai ser bem importante isso, tá? Agora, o que eu não quero, e eu vou acompanhar isso, eu começo a gravar a aula e falar, então eu não vou entrar no horário da aula e depois eu assisto. E depois não assiste, gente, vai por mim. Depois você não assiste, né? Aí fica aí depois dá aquela coisa, faz coisa tudo na correria, né? Então, se eu começar a perceber que isso acontece, eu paro de gravar também, porque é uma opção minha gravar, uma decisão minha do professor. Então, o Centro Paulo Souza deixa a gente bem à vontade sobre isso, tá bom? O curso de vocês é um curso que tem horário, é um curso que seria presencial, então, mas eu entendo também que muitos podem ter dificuldades de acesso, né? Então, por isso que eu gravo. Mas se eu vejo que vocês começarem a sumir, eu paro de gravar, né? Então vamos lá. Hoje eu estou gravando. Então, eu vou compartilhar o material, a gente vai conversando e vai debatendo um pouco aí. Gente, essa matéria aqui de estudos logísticos, na verdade, ela chamava Introdução à Logística, tá? Então, a gente vai começar a ter um panorama da logística, né? O que é a logística, um pouquinho de história, né? Tem um contexto histórico bem interessante em relação à área. Então, é uma matéria mais teórica, mas bem diferente da matéria de quinta-feira, que é cálculo financeiro, né? É, Então, vamos lá, vou começar hoje a falar um pouco. Já vai ter uma atividade que já está postada para vocês desse primeiro capítulo que a gente vai ver. Então, eu vou falar hoje das atividades principais de logística, das atividades de apoio, e se der tempo, começar a falar do desenvolvimento histórico da logística, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse capítulo, a gente vai abordar as definições de logísticas, como sua utilização foi aplicada desde o início do comércio entre países, como o crescimento do comércio entre os povos tornou importante esse processo. Então, na verdade, a logística, assim como toda a ciência na área de administração, e logística é um braço da administração, ela se desenvolve, gente, exatamente junto com o desenvolvimento econômico do mundo, né? Então, quando o homem decide, por exemplo, quando os caras saem lá das Índias ou lá da Europa, né, para desbravar aqui para o nosso lado, para vir aqui explorar o Brasil e outros países que eles descobriram, entre aspas, né, os portugueses, por exemplo, chegaram aqui. Então, desde quando os caras saem em caravelas lá e tal, com uma bússola e muita fé e vai que vai, né? Então, desde quando se tem esse processo, se tem logística, tá? Então, essa dinâmica que se tem, né? No princípio, lá atrás, com as caravelas, os caras ficavam dias, meses navegando até chegar, sabe Deus aonde, né? Em lugares que eles tinham uma ideia que existisse, talvez. Tem processos logísticos aí, né? Tem processo de transporte, tem processo de trazer pessoas, tem processo de trazer alimentos, enfim, você não põe lá um monte de gente dentro de uma caravela, de um barco, e põe lá que se vira, né? Que morra, né? Não é assim que funciona. Então, tem toda uma logística aí de funcionamento disso. Então, quem pensa que logística é só transporte de caminhão, etc., tá enganado. A logística está na história. A logística ela tem aí, eu falo, desde quando a gente abandona o escambo e tem moeda e começa a haver trocas e começa a haver comércio e tal, a logística vem se desenvolvendo juntamente com isso, assim como a contabilidade, assim como a administração, assim como o marketing e outras ciências voltadas à área de gestão, à área administrativa, tá bom? Então nós vamos tentar entender aí como é que funcionou esse processo, né? Então, o mundo vai evoluindo, vai se criando necessidade de meios de transportes, enfim, tem
muitas coisas que vão surgindo com essa importância aí de se ter movimento. Então, quando se tem movimentação de pessoas, movimentação de mercadorias, de coisas, se tem logística, tá? Então, antes de ver esse pano de fundo histórico, eu quero falar sobre as atividades principais da logística, que são, na verdade, 3, tá bom? Então, a logística está focada em 3 atividades principais. Então, são consideradas atividades primárias, tá? Primárias porque são básicas, né? Não é porque vem primeiro, porque são atividades básicas, né? Porque ou elas contribuem com a maior parcela do custo da logística, ou são essenciais para a coordenação e cumprimento da tarefa. Então, ela tem são as 3 mais importantes, ou as 3 de maior peso, por essas 2 questões, né? Ou porque elas são importantes do ponto de vista de movimentações logísticas, ou porque ela tem um custo, representa aí dentro da questão de custos numa empresa, algo significativo, né? Então, a primeira atividade principal de logística são os transportes. Então, para a maioria das firmas, o transporte é a atividade logística mais importante, porque ele absorve, em média, 40% dos custos logísticos. Então, se você pega os custos de um setor de logística de uma empresa, 40% vão estar relacionados a transporte. Seja transporte externo, seja transporte interno. Então, nós temos também transporte interno. Nós temos equipamentos de transporte interno, vocês vão aprender isso mais aí no decorrer, vamos falar muito disso para frente, tá? Aqui a ideia é só a gente aí situar um pouco vocês. Na verdade, essa é a matéria para situar vocês no curso, né? Quem caiu de paraquedas e fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, a ideia minha aqui, meu objetivo, nada mais é do que situá-los um pouco no curso, né? Situar um pouco na ciência logística, da ciência da logística, como que é isso, né? Então, você vai ver que não são coisas obra do acaso, né? Tudo que acontece dentro da logística é estudado, né? É científico, é calculado, é planejado, se presta atenção nas tendências, se presta atenção no consumidor, no comportamento, enfim, N coisas aí que são relevantes, tá bom? Gente, só lembrando que vocês, por favor, me interrompam se precisarem, perguntem, fiquem à vontade, tá? Participa aí, tá? Vamos lá. Quem é da área, quiser participar, fica à vontade. Quem tá falando? Fala. A Elaine, tipo assim, você postou essa atividade e eu fiquei meio confusa, tipo assim, no transporte, essa coisa, é para falar, tipo, o que a gente entende sobre isso, tipo, a função do transporte na logística, o que a gente entende sobre isso? Mas você tem que ler o texto, né? Por isso que tem o texto. Dá uma lida no texto e coloca segundo o seu entendimento, mas dentro do texto, né? Tá? Oi? Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Não, porque cortou aqui, professor, desculpa. Então, não, você coloca o seu entendimento, mas dentro do texto, né? Eu acho que transporte não, lê o texto. É a aula que eu tô. Aí essa aula de hoje vai esclarecer bem essa atividade. Ah, sim. Entendeu? Vamos lá, então, gente. Então, como eu estava falando, né? Então, o transporte, se você pegar lá o custo do setor, são 40% dos custos, tem transporte interno e externo. Então, é essencial, pois uma empresa pode operar sem movimentar suas matérias-primas ou seus produtos acabados de alguma forma. Então, esse contexto de transporte aí na logística, desde o interno, né? Onde você tem transporte de um setor para outro, que é realizado com os mais diversos equipamentos, empilhadeira, paleteira, sei lá, carrinhos, tem muitos equipamentos aí, elevadores, né, equipamentos voltados, dependendo a guindastes, né, dependendo da necessidade, a realidade, e manual também, tem transporte manual, enfim. O transporte interno dentro de uma empresa tem a sua função, que é fazer com que
Então, você não vai, por exemplo, levar a máquina até a matéria-prima vem até a máquina, então isso é movimentação. Essa movimentação é planejada, essa movimentação, ela tem construção de layout, né? Então, por exemplo, já vi layouts em empresas que façam com que a empresa tome prejuízo. É importante a empresa cuidar com o layout. O layout básico, vocês vão aprender, tá? Mas basicamente a distribuição, como que as coisas são distribuídas dentro da empresa, né? Então, imagina só, você tem a matéria-prima que podia estar perto da máquina que é utilizar, está lá longe, né? Então, isso é transporte, isso é layout, isso são fatores aí relevantes na questão de logística. E se tem ganhos significativos quando se estuda e se organiza com a logística essa questão dos transportes internos, né? Então, a importância é sempre sublinhada pelos problemas financeiros colocados para muitas empresas. Aí, falando do transporte externo, então, o que pode impactar uma empresa aí, quando se fala do transporte fora da empresa? Uma greve ferroviária, ou quando os carreteiros autônomos paralisam suas atividades. A gente viu em maio do ano passado, foi passado a greve dos caminhoneiros, gente? Não lembro. Foi 2018, 2018. Né? Foi 2018, né? A gente viu, né? Quando até fiz uma postagem no Facebook na época, eu falei assim, ó, quem manda no Brasil aí, né? Quem manda no Brasil é quem transporta as coisas, né? Quem faz com que a produção e a riqueza escoe pelo país, né? Então, esses caras invocaram de parar mesmo, gente, pelo amor de Deus, né? Nós estamos enrolados, né? Lógico que não pode abusar disso, né? Mas, enfim, mas é um fato. E, infelizmente, coitados, eles quase que não... Até por falta de colaboração da população do modo geral, né? Eles quase que não tiveram conquista nenhuma, né? Hoje eu conheço alguns caminhoneiros, né, no meu contato, então um motorista autônomo só tem caminhão se ele gostar, porque dinheiro mesmo, gente, sinceramente, viu? Eu sei, assim, de motorista que vai, trabalha o dia todo e sobra R$100 no final do dia. Então, R$100 por dia, os caras arrumar um empreguinho aí para, sei lá, né, talvez às vezes se ele for trabalhar de empregado como motorista, ele ganha mais, né? Um motorista que conhece, por exemplo, São Paulo, 3 mil, 2 mil e pouco, sem responsabilidade, assim, sem responsabilidade que eu falo, sem ter que pensar em manutenção de caminhão, nada, com o caminhão dos outros, né? Então, o cara que hoje ele trabalha com fretes, o autônomo, né? Ele é corajoso pra caramba, porque se ganha muito pouco, infelizmente. Então, e eles queriam algumas coisas, né? Diminuição de diesel, tabela de frete, essas coisas. O governo, na época, deu uma enrolada neles e tal, e aí acabou que... Aí, de vez em quando, a gente escuta uns ameaços aí que os caras vão parar de novo, né? Enfim. Mas são fatores que têm relação com logística e quem trabalha na área precisa estar ciente e por dentro disso, né? Então, não é incomum você ver eventos de desastre nacional, como foi essa greve, né? Os mercados não podem ser atendidos, os produtos permanecem no canal de distribuição para se deteriorar e se tornar obsoleto. Então, imagina só, se o cara fala, eu não vou transportar o tomate, vai estragar o tomate. O fazendeiro vai pôr fogo no tomate, não tem o que fazer. Entendeu? A atividade logística, ela é primordial, porque não adianta E posso falar uma coisa? A gente tem um case de logística no Brasil que é interessantíssimo. Você sabe que nos Estados Unidos, a Pepsi e a Coca-Cola têm uma participação de mercado muito parecida. Até a Pepsi superando um pouco a Coca-Cola em alguns locais, em algumas cidades e estados nos Estados Unidos. Tem 2 fatores aí, tá? Que são importantes. Primeiro, o gosto do americano. A Pepsi é mais doce, o americano gosta, né? A Coca americana é mais doce também, né? O americano gosta de refrigerante mais doce, embora agora tenha assim, um movimento aí de vida saudável, blá, 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 mas quem quer ser saudável não toma Coca, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Coca é para você se acabar, né? Assim, você toma Coca-Cola quando você fala, hoje eu vou me acabar, aí eu vou entupir as veias, eu vou tomar Coca, né? Mas, falando um pouco, tirando essa questão à parte, né? Mas, agora, no Brasil, a Coca é a líder absoluta, né? Nem se compara a venda de Coca-Cola com Pepsi, a distância é absurda, né? Parte disso é porque a Coca-Cola tem uma eficiência logística melhor, tá? Então,
Não basta eu produzir, eu posso ter o melhor produto do mundo, mas se eu não souber transportar e chegar na mão do consumidor, porque o consumidor não vai lá na fábrica buscar. Assim como o Ceasa não vai lá na porta da fazenda buscar o tomate. Então, se não tiver um caminhão que traga o tomate, acabou. Então, a importância da área é indiscutível, né? Então, algumas alternativas populares de transporte são os modos rodoviário, ferroviário e aeroviário. A gente vai falar disso mais para frente, né? Sobre modais de transporte, que é um tema bem interessante, bem bacana de ver, né? A administração da atividade de transporte geralmente envolve decidir quanto ao método de transporte, então, que modal que eu vou utilizar, os roteiros e a utilização e capacidade dos veículos, né? Então, gerenciar bem transporte tem a ver com isso, mesmo até para contratação de frete, né? Então, são coisas importantes. Então, transporte, sem dúvida nenhuma, é o número 1 quando eu falo de gastos logísticos e, por isso, se torna um elemento tão fundamental aí na questão do gerenciamento logístico, tá bom? Segunda coisa, pessoal, é a manutenção dos estoques. Geralmente não é viável providenciar a produção ou entrega instantânea ao cliente. Não faz sentido, né? Você não pode fazer isso, né? Você não tem condições de fazer isso. Então, para se atingir um grau de razoável disponibilidade de produto, é preciso ter estoque. Então, os estoques, eles são os amortecedores, né? Então, o cliente chega entre oferta e demanda. Vamos falar um pouquinho disso aqui, tá? Vocês têm marketing com... Ah, não é agora que vocês têm marketing. É no segundo módulo. Mas o que é oferta e demanda? É o que eu ofereço e o que o consumidor procura. Então, demanda é procura e oferta é oferecer. Oferta não é assim, compre essa bicicleta de R$1.000 por R$500. Não é isso. Oferta aqui é no contexto de oferecer. Vou até oferecer. Tá? Então, qual que é o papel do estoque? O estoque traz o equilíbrio. Então, vamos supor, o seu cliente, ele compra 1.000 unidades de um produto, né? E você não consegue produzir essas 1.000 de forma instantânea. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter estoque. Mas quanto de estoque? Essa é a questão, porque gente, olha só, vamos lá. Deixa eu olhar para vocês. Se eu tenho abundância, eu não preciso gerenciar, entendeu? Falar assim, não, minha empresa tem dinheiro para comprar estoque à vontade, blá, blá, blá. Não existe isso, né? Mesmo que ela tenha, não compensa. Mesmo que ela tenha, tem várias questões envolvidas. Eu não pego um monte de dinheiro e aplico em estoque. Imagina só, eu compro compro um monte de estoque, aí aquele produto cai de linha, entendeu? Aí o que você faz com aquilo? Você põe fogo, né? O que você vai fazer com o negócio? Você não tem o que fazer, né? Ou é um produto perecível, ou é um produto sazonal, que vende de uma época sim, outra época não. Ou é um produto que, sei lá, o consumidor decide trocar, porque quem manda, no final das contas, quem puxa isso é o consumidor. Olha lá, um exemplo que a gente estava falando, né? O cunhado vendeu a carreta para trabalhar de empregado. É isso mesmo, viu, Briane? É bem isso aí. É uma realidade desses caras. Os caras sofrem pra caramba, trabalham que nem doido, roda 8 horas e descansa. Porcaria nenhuma. Eu ia falar um palavrão. Lembrei que estava gravando. Porcaria nenhuma, né? Não tem esse negócio, não. Os caras ralam a bota aí na estrada 12 horas e vai que vai, né? E Deus é quem guarda, né? Mas, enfim... voltando aqui, então, na questão do estoque. Então, assim, se eu tenho dinheiro para ter um monte de estoque, eu não preciso gerenciar, mas eu não tenho, não existe isso, né? Aqui, ó, a Nardini tinha estoque obsoleto, está falida, né? Está bem, quase que fechou. Estoque é um problema, estoque Então, assim... Manutenção dos estoques, quando eu falar a palavra manutenção dos estoques, pessoal, deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento. Quando eu falo de manutenção dos estoques, eu falo de gerenciar o estoque. É quanto de estoque eu preciso ter. Olha só, estoque consome de 25% a 30% dos custos do produto. É muito relevante, é muito dinheiro parado. O estoque fica parado, o dinheiro do estoque fica parado. Então, alto, é um custo alto. Porque, pensa comigo, ó, vamos lá, vamos. Olha só, eu fabrico camiseta, né? Eu tenho uma confecção que fabrica camiseta. Eu compro tecido, processo,
corto, vai para a máquina, costuro, depois faz limpeza, depois embala, né? Então, cada processo que esse tecido passa para virar camiseta vai agregando custo. Então, quando é matéria-prima, tem um custo. Quando eu vou lá e corto, eu tenho que custo embutido da pessoa que cortou, a mão de obra. Quando vai para a costureira, costurar a camiseta, eu tenho o custo da matéria-prima, do tecido, o custo de quem cortou e o custo de quem costurou. Quando vai lá para a limpeza, para a embalagem, eu tenho todos esses custos. Então, conforme o produto vai passando pela cadeia logística dentro da empresa, ou pela supply chain, que é a palavra chique, né? A cadeia de suprimentos dentro da empresa, ele vai agregando custo. Aí chega lá na frente e fica parado. Então, quando o cara olha para o estoque dele, ele tinha que pensar, é muito dinheiro parado, é mão de obra que foi investida que está parada. Ah, então eu não tenho estoque? Não, eu tenho estoque, mas eu tenho níveis ótimos de estoque, né? Eu tenho que otimizar meus níveis de estoque. Então, vocês vão aprender, né? No segundo módulo, lote econômico de compra, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de segurança, que considera várias coisas. Primeira coisa, eu vou dar um exemplo, eu não estoco nem na minha casa. Falando assim da minha realidade doméstica, tá? Eu não estoco alimento. Por que eu vou estocar se o mercado tem? Entendeu? Para que eu vou ficar... Aí, se eu começo a comprar muita coisa, primeiro que eu, né, não disponho de recursos para comprar tanta coisa. Para isso, né? Segundo, que eu vou ter que ter armário. Então, daqui a pouco eu começo a comprar, aí chega aqui a minha esposa e fala, nós vamos precisar fazer mais armários. Aí vou gastar com armário. É a mesma lógica da empresa. É a mesma lógica. Olha só, eu vejo empresa, não, nós temos estoque aqui, vamos construir um salão para estoque. Gente do céu, não consigo ver isso. Não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que você tenha uma matéria-prima muito específica, que é importada, que fica presa em alfândega, que dá BO, mas não faz sentido. Quando eu escuto a palavra assim, eu escuto, tá? Ah, vou fazer um salão para botar estoque. Eu falo, meu Deus do céu, por que você não faz... Por que você não amplia seu negócio em vez de fazer isso, né? Vou fazer vou fazer um lugar para botar dinheiro parado. Vou empenhar recurso no negócio. Fala assim, professor, então é proibido? Não é proibido, mas eu não posso pegar esse dinheiro e ampliar meu negócio, fazer uma coisa que vai me trazer mais dinheiro? E aí, com esse mais dinheiro, Então, para que eu vou ter estoque se o meu fornecedor tem? Entendeu? Lógico, então é estoque zero? Claro que não, jamais. Estoque zero, você não atende o cliente, você se ferra. Você e a sua empresa, né? Mas são níveis de estoque calculados para servir de amortecedor. A palavra aqui é amortecedor, né? Para amortecer a oferta que você está oferecendo e a demanda que o seu cliente está buscando. Então, o estoque funciona para continuar mantendo o seu cliente e para você ter um nível de oferta bom, que não quebre suas pernas, né? Que não quebre as pernas do negócio do ponto de vista financeiro. E terceira coisa importante, ou atividade primária, que a gente está falando da logística, né, primária devido à importância, é o processamento de pedidos. Então, os custos de processamento de pedidos tendem a ser pequenos quando comparados aos custos de transportes ou de manutenção de estoque. Eles são pequenos, mas, contudo, é uma atividade logística primária, não por causa de custo, nesse caso, porque é muito baixo o custo de processamento de pedidos se você comparar com estoque e com transporte. Nosso Deus, não tem nem comparação, né? Mas ela não é primária por causa de custo, ela é primária por causa de importância. Então, a importância deriva do fato de ser um elemento crítico em termos do tempo necessário para levar bens e serviços ao cliente. É a atividade primária que inicializa a movimentação de produtos. Então, processar o pedido do cliente. O que é processar o pedido do cliente? É pegar o pedido, é analisar o pedido, é ver o que o cliente está pedindo, é ver o que eu vou precisar produzir. Então, esse processamento de pedido, que é uma função da logística, também dentro da empresa, ele tem esse papel, simplesmente é responsabilidade dele escutar o que o cliente quer e falar para a fábrica, o cliente quer X. Vocês estão produzindo Y, vai ferrar, não vai vender esse Y, porque o cliente quer X. E aí, fábrica? O que nós vamos fazer? Vamos fazer X, caramba, é o que o cliente quer. Quem compra tá dizendo, né? Então, o processamento de pedidos é isso. É um negócio bastante amplo, né?
Então, aqui tem um desenho, né? Esses desenhos são simples, mas os processos nem sempre, né? Então, eu tenho o cliente, eu escuto o cliente, processo o pedido, o cliente transmite o pedido para mim, eu mantenho um estoque para atender esse cliente e eu transporto. Então, as atividades primárias da logística estão inseridas aqui nesse contexto. Ah lá, o Lucas falando que já viu bastante isso. Exatamente, William. Cada processo vai se agregando custo, vai custando mais. E aí, imagina só, agrega, chega lá, não vende. Né? E lascou. Você quer falar? Pode falar, William. Professor, então, na sua opinião, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado, a CD não é uma boa opção hoje, porque vai gerar mais custo, funcionário e tal, despesa. A função da CD não é necessariamente guardar estoque, né? Ela tem uma função temporária, é uma guarda temporária. Eu não tenho, assim, esses centros de distribuição são muito bem gerenciados, né? Primeiro que eles têm softwares de ponta, né? Segundo que se um negócio começa a ficar muito parado lá, já apita para alguém, né? Ó, o produto está aqui. Que nem, por exemplo, eu trabalhei numa rede de supermercados que, assim, até a época que eu trabalhei lá, não tinha CD, entendeu? Uhum. Aí, a partir do momento que eu saí, eu tenho convivência com pessoas que trabalham lá ainda, que montou uma CD para poder os fornecedores mandar toda a mercadoria para lá e de lá distribuir na rede de supermercado. Hoje tem, se eu não me engano, tem 18 supermercados na região, espalhados. Uhum. Então, no seu caso, na nossa opinião, então acho que o senhor acha que não é correto. A empresa acaba perdendo dinheiro nisso? Olha, a questão assim, você pegou um contexto que é bastante interessante. O giro de mercado é muito alto, entendeu? Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Eu pensaria numa outra alternativa, porque o custo de operação disso é alto. Mas ao mesmo tempo eu entendo também, por exemplo, vamos falar uma rede de mercados aí, sei lá, pega aí um Pague Menos da vida, que é um gigante. Eu trabalhei na Rival, no Campo Vicente. Então, exatamente, que é também o mesmo porte, o mesmo nível, né? Que tem um CD lá em Nova Odessa, né? Muito interessante, por acaso. Eles têm muitas compras, eles têm compra central, né? E muito volume. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. O IGA não tem, embora só que o IGA tem 2 lojas, né? Então, mas o volume do IGA para quem tem 2 lojas, é muito mais proporcional, é maior que o do São Vicente, ou que do Pague Menos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu conheço gente que trabalha lá dentro e eu sei. Porque é um perfil diferente, entendeu? Olha, eu pensaria muito para fazer, viu, William? Porque eu tenho certeza absoluta que tem milhões de reais parados ali. Eu pensaria muito para fazer. Eu não gosto muito. Agora, você pega alguns CDs que, por questões logísticas, são estratégicos, né? Então, por exemplo, você pega lá o do Magazine Luiza, lá em Jundiaí. Acho que é Jundiaí, se eu não me engano. Beirando a Anhanguera, beirando a Bandeirantes. A Casas Bahia por ali também, né? Porque está no eixo logístico, então você tem que atender uma São Paulo, que é difícil de atender, né? Falar de transportes em São Paulo é o maior desafio do mundo, né? É um dos maiores, com certeza, né? Mas eu acho eu não gosto da ideia. Eu sei que tem quem gosta, há defensores e da área, inclusive, mas eu não gosto da ideia. Mas por exemplo, eu tenho uma empresa que eu atendi uma época que eles tinham o cara tem um quarteirão, tá? Eles tinham um quarteirão na época. E o cara tinha um negócio para comprar matéria-prima, cara, que era não sei o que dava na cabeça dele, sabe? Então, o problema de estoque é assim, qual que é meu giro? Se gira, ok, beleza. Girou, fechou, né? Agora, esse cara, ele tinha ele tinha um ano de estoque lá para produzir.
Eu falei para ele, mas por que você tem isso aqui? Ah, porque é minha segurança. Mas segurança do quê? Assim, qual que é o problema da sua matéria-prima? Sua matéria-prima é abundante, está no mercado. Ah, mas se aumentar o preço? Se aumentar o preço, é aumento seu. Eu falei, você está assumindo uns riscos assim que, sabe? Então, eu não faria. Eu não faria. Principalmente, falando de supermercado, principalmente porque é abundante, entendeu? A matéria-prima de mercado é abundante. Não tem, assim, grandes... Tem um grande risco de produto de validade, essas coisas, o senhor está querendo dizer, né? Sim. É que nem assim, uma diferença de uma coisa para outra. É que nem eu trabalhei na Goodyear também. Lá é que nem... tinha uma meta, que nem matéria-prima para você poder fazer o primeiro procedimento do pneu. Uhum. Chegava até um tanto lá, aí mandava de volta. Mas eles tinham... se eu não me engano, eles não têm CD. Uhum. Já vinha direto de um fornecedor. Atingia uma meta lá baixa, já ligava o fornecedor e já mandava. Porque, querendo ou não, o CD gera um custo a mais, né? São vários custos. Energia, água, força, funcionário. Sim. É tudo que envolve, né? Agora uma alternativa que a gente tem visto, já puxando um pouco esse assunto, a gente tem operadores logísticos que têm centros de distribuição. E é interessante. Aí sim, porque é terceirizado e variável. Entendeu? Qualquer coisa eu paro de usar. Ponto. Então, eu não... Cara, a gente tem que correr de custo fixo. Centro de distribuição é um baita custo fixo. Então, tem que compensar muito, muito, assim, tem que olhar a conta, olhar lá as situações. Então, pessoalmente, eu não vejo, assim, como uma estratégia interessante. Principalmente, como eu falei, uma matéria-prima que é abundante. Agora, a matéria-prima tem dificuldade e tal, você tem que analisar caso a caso, né? Mas, não sei. Agora, por exemplo, se essas redes falam assim, não, nós vamos abrir... E olha, posso falar? Eu acredito que até seja, viu? A gente abre uma unidade de negócio para manter estoque separado dos CNPJs dos supermercados, abre uma unidade de negócio à parte e essa unidade de negócio vai prestar serviço para a gente. Aí é outra coisa, aí eu estou falando de outra realidade. Porque aí eu estou, em tese, terceirizando, mas para mim mesmo, né? Mas é um negócio interessante. Agora, a gente sabe que essas redes vivem de BNDES, né? Vivem de financiamento barato. Então, para eles, com certeza, as decisões são tomadas. Os caras são amadores, né? Sim, ninguém tem 26 lojas e é amador, né? Que nem mercado mesmo ganha muita bonificação, né? Pelo amor de Deus. Principalmente, a primeira venda de uma inauguração de uma loja é 100% lucro. Sim. É tudo ganhado, bem dizer. Sim. Na verdade, eles esfolam pra caramba os fornecedores, meu cara. Existe uma ditadura de varejo no Brasil. É uma briga imensa. Sim, com certeza. Mas legal. Obrigado aí, viu, William, por contribuir. Vamos lá, gente. Tô falando de logística, tá vendo? Estão todos temas aí da área aí que vocês escolheram. Então, estamos aqui nessa pegada aqui, né? Então, deixa eu só... Vamos lá. Aí, pessoal, eu tenho as atividades primárias que eu já falei, eu tô compartilhando, né? Eu tenho as atividades primárias, eu tenho também as atividades chamadas de apoio, tá? Então, eu tenho 6 atividades de apoio quando eu falo de logística, tá? Então, as primárias já falei, processamento de pedidos não é por custo, é por importância, manutenção de estoques por custos e transportes também por custo, tá? Atividade de apoio. Apesar de transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos ser os principais ingredientes que contribuem para a disponibilidade e a condição física dos bens, há uma série de atividades adicionais que apoiam essas atividades primárias, né? Então, elas são, primeiro, armazenagem, que tem relação com estoque, né? O que é armazenar? Refere-se a administrar o espaço necessário para manter estoque. A gente volta aí meio que para a discussão do centro de distribuição, que é um centro de armazenagem, né? Então,
Então, envolve vários problemas, como localização, dimensionamento de área, arranjo físico, recuperação do estoque, projeto de docas ou baias de atracação e as configurações do armazém. Você tem algumas estruturas, gente, que não tem como, tá? Então, você pega, por exemplo, os Correios, né? Que está na mira aí, está na mira do Paulo Guedes, né? Para privatizar aí, fala que vai privatizar, não vai, aí os caras ainda fazem greve só para a população ficar mais a favor ainda de privatizar, né? Tem muita política nesse meio aí que nem sei o que falar. Mas, enfim, os Correios, eles têm um centro de distribuição aqui em Indaiatuba, que eu conheço, fui 2 vezes lá, em visita técnica, né? Que é fantástico, assim. Então, por exemplo, eles recebem, o centro de distribuição das correspondências de São Paulo, do interior de São Paulo. Então, todas as correspondências, tudo que você postou sua cartinha, vai para esse centro de distribuição. Lá eles fazem a filtragem, o tratamento das correspondências. É muito legal, gente, é muito legal. Tem uma máquina lá que processa 1000 cartas por minuto, né? Você joga a carta lá, ela lê para onde, ela lê o destino e ela já separa na caixinha. Por exemplo, você vai mandar uma cartinha daqui para o Maranhão. Então, joga naquela máquina, a máquina lê para onde você está mandando aquela carta, e aí ela já joga lá na caixinha, e depois é muito legal. E aí, quando a máquina não consegue ler, aí o processo é manual. Aí tem bastante processo manual ainda, quando a sua cartinha não... A máquina não lê sua carta, né? É muito legal, assim. Então, eles têm que ter um centro, não tem como, porque eles recebem dali e dali eles destinam, né? Então, só para você ter uma ideia, 5 da tarde chegam as carretas, vindo das agências, até 2 horas da manhã, ele faz o processo de cross-docking, né? Que é receber, processar e carregar para ir para outro. Então, chega tudo, SEDEX, SEDEX 10. SEDEX 10 tem uma tratativa diferente. SEDEX 10 ele tem uma tratativa diferente. Ele chega, ele já vai direto, ele quase que sai de caminhão a caminhão, ou de caminhão a avião, dependendo para onde vai. Então, chega lá 5 da tarde, até 10 da noite, o SEDEX 10 já tem que estar ou no caminhão ou no avião para o destino, para chegar no seu local até 10 da manhã do dia seguinte, né? Você sabe que o SEDEX 10 não é nacional atendimento, né? Tem restrições. Mas é muito interessante, mas é um estudo de logística, assim, sensacional. Pena que o gerente que eu conhecia de lá, fui lá 2 vezes com a turma de logística, ele foi mandado embora. Mandado embora não, ele foi... não sei o que aconteceu, ele foi para outro lugar, eu acho que, não sei se ele teve algum problema lá, mas enfim, ele foi meio que desligado de Indaiatuba e eu perdi o contato que eu tinha lá. Mas era muito interessante, gente, era uma visita emocionante, assim, né? Cheio de restrições, não podia filmar, o celular tinha que ficar colocava um negócio lá para tampar o seu celular, para você não tirar foto, na verdade ficava guardado no armário, lembrei, celular, qualquer coisa, assim, era muito, muito legal, né? Então, é um contexto logístico, assim, sensacional, os Correios, viu? Vamos lá. Então, armazenagem, tá? Segundo, manuseio dos materiais. Alguém ia falar, parece? Eu acho que o mercado tem giro rápido, tem sim. Segundo, o manuseio dos materiais. Gente, está associada com a armazenagem e também apoia a manutenção do estoque. Apoia, não tem mais acento, é isso? Isso que ele está falando? Tem, olha só, que coisa chata. Então, está associado com a armazenagem e também apoia a manutenção dos estoques. É uma atividade que diz respeito à movimentação do produto no local de estocagem, por exemplo, transferência de mercadoria do ponto de recebimento no depósito até o local de armazenagem e deixa até o ponto de despacho. Então, isso é manuseio de materiais. Problemas importantes aqui para manusear material. Escolher equipamento, procedimentos para formação de pedidos e balanceamento da carga de trabalho. Então, tudo isso, manusear material, movimentar o material dentro da empresa, então tudo isso tem que ser considerado, equipamento, tipo de movimentação, como que é esse material, né? Que tipo de material que é, enfim. 3, embalagem de proteção.
Um dos objetivos da logística é movimentar bens sem danificá-los, além do economicamente razoável, né? Então, é impossível não danificar, né? Mas eu tenho metas, né, para cumprir geralmente nisso, metas de perda, quanto menos perde, melhor, né? Então, um bom projeto de embalagem do produto auxilia a garantir a movimentação sem quebras. Além disso, dimensões adequadas de empacotamento encorajam o manuseio e armazenagem eficiente. Então, quando eu penso na embalagem de um produto, eu já penso onde eu vou guardar, como que eu vou guardar, como que eu vou empilhar, se for o caso, que espaço que vai ocupar, e aí N coisas importantes aí, né? O custo de embalagem é alto, viu, gente? Já tem custo de embalagem aí que se iguala ao custo do produto. Sabe o molho mais caro que o peixe? Então, às vezes tem embalagem que é bem isso mesmo, né? A embalagem acaba sendo mais cara que o próprio produto. Então, muitas vezes você compra embalagem, né? E não necessariamente o produto, lógico, como produto, mas para ele chegar até você, ele tem uma embalagem que custa caro muitas vezes, né? Quarto, a função de obtenção ou compra, tá? É a atividade que deixa o produto disponível para o sistema logístico. Então, é a atividade que é responsável por fazer com que o negócio chegue aí até a sua empresa, né? Que é o pessoal de compras. Trata da seleção. Então, é só comprar? Só ligar e comprar? Não, onde eu trabalhei, né? Eu saí da empresa em dezembro, né? Eu era supervisor de logística e produção. Então, o comprador, eu tratava direto com o comprador. E achava interessante, eu trabalhava em usinagem, né? E como o comprador tinha conhecimento, assim, eu ficava impressionado. Eu falei, cara, você manja desse negócio aí. Eu falei assim, eu tenho que entender, né? Porque eu negocio, porque eu tenho que saber que medida de broca que compra, que ponta que tem que ser da broca, do inserto, são coisa de metalúrgica, tá? Metalúrgica e usinagem. Então, eu achava interessantíssimo. Então, ele selecionava fornecedor, selecionava fonte, negociava preço. Comprador é um trampo interessante, viu, gente? E é da área logística. Programava a compra, a forma que o produto era comprado. Então, é importante para a logística, pois decisões de compras têm dimensões geográficas e temporais que afetam custos. Às vezes a gente ficava louco, aí de vez em quando esse comprador aprontava, né? Então, ele achava um fornecedor mais barato que demorava mais para entregar. Meu Deus do céu, você não tem noção, assim, do galho que dava, né? Porque... e assim, gente, aí eu tenho que ter, aí é questão de gestão. Então, vamos lá, por exemplo, eu achei uma ferramenta que tem ferramentas caras nesse setor, tem broca de R$ 3.000, tem um negócio, uma coisa besta, assim, uma ponta que você olha e fala, que porcaria é essa? Que custa 5 pau, entendeu? Eu entendo isso, eu entendo. Tem coisa muito cara nesse segmento, né? A indústria é muito cara. Mas às vezes, eu lembro assim que uma vez ele economizar R$ 100 e eu perdi um dia de produção. Aí eu chamei ele, falei, cara, você economizou 100 conto e eu perdi um dia de produção. E um dia de produção, quanto 100 conto a empresa fatura? Eu não, né? A empresa, né? Eu faturo o mesmo salário no final do mês, né? Então, aí ele falou, não, mas atrasou um pouco, atrasou um dia, eu perdi um dia de produção. Então, tem essas economias, né? É tenso, viu, gente? É tenso. É tenso o negócio que tem lá dentro da empresa, né? E a gente tem que saber separar aí o profissional, porque tem experiência em empresa, né? Então, eu sei como é que funciona. Então, às vezes o setor de compra, o setor logístico, porque o logística, ele quer produzir, ele quer ter o negócio na mão, na hora para produzir, eu trabalhava no setor automotivo, o setor automotivo é louco. O exemplo aí que o Ina citou, né, da empresa de pneus aí, da Goodyear, é isso mesmo, os caras chegam e querem, e você tem que ter, e meu Deus do céu, né? E, por exemplo, você está numa empresa pequena, vendendo para uma grande, os caras estão nem aí, eles sabem da importância que eles têm para você, eles sabem. Aqui onde eu trabalhava, 60% do faturamento da empresa era de um cliente. Você não tem noção do que essa... E aí eu tratava direto com a pessoa, a analista de logística, era uma mulher. Brava que só, né? Mulher era brava que... E é muito interessante, assim, porque ela sabia da importância. E ela, de vez em quando, falou, olha, a gente sabe da importância nossa para vocês, então você tem que nos atender. E eu falava, gente... Às vezes falava, gente, isso aqui não é pipoca, né? Pipoca você vai ali, estoura e come, né? Aqui tem processo, aqui
Tipo, me pede um negócio hoje para amanhã, eu não consigo, né? Então, tem toda essa negociação que... Por isso que vocês estudam no curso de logística, gestão de pessoas. Porque trabalhar com logística é gerir pessoas também. É aprender a lidar com essas coisas aí, com essa... É isso aí, gente. É bem-vindo. Bem-vindo aí à área que você escolheu, né? Então, a compra tem muitos detalhes e procedimentos, por exemplo, negociação de preço, avaliação de vendedores, que não são especificamente relacionados com a tarefa logística. Daí o termo de obtenção, né? Então, a gente fala de obtenção, aí não necessariamente de compras, tá? 5, programação do produto. Enquanto a obtenção trata do suprimento, fluxo de entrada de produtos para manufatura, a programação de produto lida com a distribuição, que é o fluxo de saída. Refere-se primariamente às quantidades agregadas que devem ser produzidas e quando e onde devem ser fabricadas. Não diz respeito à programação detalhada de produção, executada diariamente pelos programadores de produção. É a área mais assim, divertida da logística, né? Que é o meio que, de certa forma, que ele está, não diretamente, mas falando o tal do PCP, né? Que é a programação e controle da produção ou programação do produto. O PCP é um pouco mais amplo do que o que eu estou falando aqui, né? Mas, enfim, é a área que vai pegar o que foi comprado, jogar dentro da fábrica e falar, gente, bora produzir isso aqui. Essa é a área, bora puxar o produto para entregar para o cliente, né? Então, é a área muito legal, assim, é um desafio, mas é uma área muito legal. Eu trabalhei bastante tempo com PCP, né? Então, o Baquim também, o professor Baquim, vocês já conheceram, o Roberto, né? Também trabalhou com PCP, tem bastante experiência de PCP, que é uma área muito interessante, né? Mas muito interessante mesmo, né? E desafiadora, né? Você está ali o tempo todo com o cliente na sua cola, com a produção ali, controlando a produção. Então, gente, assim, eu aprendi logística, eu não fiz curso de logística, eu fiz administração. Né? Eu sou formado em administração e contabilidade. Eu contei minha história para vocês. Eu aprendi logística fazendo logística, entendeu? Então, para mim, logística é você se enfiar lá no meio da fábrica e botar o dedo lá. Então, eu tinha, às vezes cheguei a ter problema com encarregado de produção, sabe? O Edivane falou aqui, minha chefe tá louca porque trocou o fornecedor de tubete por mais barato. Aí, Edivane, que interessante aí, né? Ah, o Pedro trabalha em metalúrgica também. Eu trabalhei com a sua cunhada. Quem que é a sua cunhada, William? A Grazi, professor. Ah, verdade. Eu trabalhei mesmo com a Grazi. Corintiana, hein? Ixi, corintiana hoje, hein? Figura, ali palmeirense é uma briga feia, hein? Rapaz. Trabalhei com a Grazi. Faz tempo que acho que ela saiu de lá. Nossa, faz tempo pra caramba. Eu lembro sim, legal. Gente boa. Meu cunhado também trabalhou lá, o Anderson, não sei se o senhor conhece. Qual Anderson? Anderson do quê? Rodrigo. Um careca, altão. Anderson Rodrigo. Não lembro desse nome, não, cara. Acho que não é do meu tempo. Era o que ela namorava na época. Ah, Oh, meu Deus. Um de óculos lá e tal. Sim, claro. Sim. Não, então, não é do meu tempo. Eu sei quem é porque eu ouvi falar dele, mas não é do meu tempo. Quando eu entrei, eu tinha saído. Eu entrei em 2012 e saí em 2019. Nossa, adorava, eu gostava. Eu saí por opção de ter outros planos, né, na carreira, né, de crescimento na carreira. Mas eu adorava trabalhar. Adoro trabalhar em logística. Então, eu aprendi logística logisticando, né? Fazendo logística. Então, eu me metia lá dentro da produção de hora. Por quê? Porque quem que responde para o cliente? É a logística, né? Então, aprendi logística com livro, aprendi logística na unha, né? Então, caía lá no meio da produção e, às vezes, tinha lá os seus entraves com o encarregado de produção, tinha, né? E quem está com o cliente na cola é o que sabe. Então, é uma área muito legal, gente, muito, muito legal. É uma área que é muito desafiadora e que você cresce muito como pessoa e como profissional, assim. Tô fazendo propaganda da área mesmo, porque é o curso que vocês escolheram
Mas é uma área, eu amei trabalhar na área, né? E saí mesmo por questões de, eu que saí, eu pedi para sair, né? Por questões de opção profissional mesmo, para buscar outras coisas, para me formar em contábeis, fiz pós em custos, né? Eu estou prestando assessoria hoje, enfim, era isso que eu queria fazer. Mas olha, que área show! Porque tem todas essas questões, tem relacionamento, então às vezes eu tinha que chamar o comprador, conversar com o comprador, aí depois chamar o encarregado de produção e lidar com... E depois de um tempo na empresa, a empresa foi enxugando, né, porque veio crises, aí eu fiquei com a produção também, aí tinha que lidar diretamente com os programadores, com o pessoal de... Enfim, é um desafio atrás do outro, né? Mas é uma área emocionante, assim, você nunca chegava e falava assim, será que hoje é um dia comum? Né? Não tinha dia comum, não tem dia comum, não tem, assim, não tem dia igual, né? Então, é uma área bem legal que vocês escolheram, viu, gente? Bem legal mesmo. Vamos lá, deixa eu terminar aqui para a gente... Então, programação de produtos, falei, né? E a última aí, o ponto 6, é a manutenção de informação. Então, nenhuma função logística dentro de uma firma poderia operar eficientemente sem as necessárias informações de custo e desempenho, né? Então, as informações, pessoal... Gente, eu estou compartilhando? Não estou, né? Vocês não falam nada, né? Logística, cada dia uma surpresa. É mesmo, viu, Bruna? Cada dia uma surpresa. Tinha dia que tinha umas ruins, viu? E sexta-feira, ai, meu Deus do céu, dá até medo. O sextou nosso, às vezes, era tão interessante. Você sabe que eu já cheguei... um dia, gente, eu fui atender um cara às 3 horas da manhã. Assim, a empresa, na época, rodava 3 turnos, né? E tinha um cara que a gente atendia a GM, a montadora, né? E assim, e aí o cara atrasou a matéria-prima, e aí ele me ligava desesperado, assim. E eu sou gente boa, né? Eu sou meio gente boa, né? Ele ligava e falava assim, nossa, Clebão, eu preciso tirar a peça aí 3 horas da manhã, porque senão eu vou parar a linha da GM, se eu parar a linha da GM, eu tô morto. E eu sei o que é isso, gente, eu sei o que é isso, né? Você parar uma montadora, sabe o que a montadora faz? Ela não tá nem aí pro porto da sua empresa, ela tá com uma multa em você que quebra a sua empresa, se você for uma empresa pequena. E tem muito assim, tem muita relação aí nesse meio automotivo. Você vê um carrinho rodando na rua aí, né? Você vê um carro aí na rua, rodando, e você fala assim, nossa, que legal o carro rodando, né? Você não tem ideia, assim, né, do que a gente passa para ter esse carro rodando. A empresa que eu trabalhei chamava Zion Usinagem. E aí, então, tem muitas empresas pequenas que prestam serviço para grandes empresas. Então, as grandes empresas, eles são terríveis, né? Então, eu chegava e falava, olha, se você parar a linha da montadora, a conta vem para você. E não era continha, gente, era conta de 200 pau, de 300 mil, era um negócio... Então, imaginem, um dia ele me ligou, falou assim, Kleber, pelo amor de Deus, eu vou parar a GM, eu tô ferrado, cara, me ajuda. Falei, cara, o que você quer? Cara, eu preciso tirar a peça 3 horas da manhã. Eu falei, não acredito, você tá me zoando, né? Aí eu cheguei na minha chefe e falei assim, eu vou vir aqui 3 horas da manhã para carregar a peça pro cara. Eu falei, não vou pedir para ninguém fazer isso, eu não tenho coragem. Sabe, mas se chegar para um cara e falar, você pode vir 3 horas da manhã carregar um caminhão? Eu falava, cara, eu não vou pedir isso para ninguém, eu vou vir. Aí minha chefe falou assim, você não é obrigado a fazer isso, você sabe disso, né? Eu falei, eu não sou, mas eu fiquei com dó do cara. O cara quase chorou. Mas é um desafio, viu, gente? É um desafio. Vou falar para você, é uma área bem emocionante. Vamos lá, vamos analisar aqui. A GM é. A Denso já parou, né? Então, a Denso deve ter tomado uma que não é fácil, não. Mas, então, aí que tá. Então, gerenciar essas tensões, gerenciar essa relação é logística. É logística pura, né? Então, é a área que vocês estão aí olhando, né? E você vê, assim, que é uma área que você não fica lá dentro da sua salinha, tira a salinha lá gostosa, né, tal. Não, você tem que ir lá, botar o pé no chão da fábrica, às vezes, né? E
E às vezes perguntar para o cara, ô, fulano, olha, esse processo aqui, não dá para fazer mais, não dá para melhorar, o que a gente pode fazer? O cliente está querendo, o cliente tem demanda. Então, é gerenciar essas relações, né? Que começa em fornecedor, passa por dentro da empresa e vai até o fim. É a cadeia. A gente vai falar mais na frente, não vou adiantar muito, mas a gente vai falar um pouco mais na frente de cadeia logística, né? Vamos lá, gente. Acabar com esse Word aqui, que hoje... E tá manutenção da informação. Então, nenhuma função logística vai acontecer dentro da empresa se ela não tiver uma eficiência nas informações. Então, toda empresa aí, média, média, pequena até tem também, mas as médias empresas, as grandes empresas, têm sistemas de informação, tem chamados ERPs, né? Então, é importante a gente entender a importância dessa informação e você, como o profissional de logística, vai ter que ter algumas informações para você poder trabalhar, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei na empresa, uma das coisas que eu fazia, eu analisava as demandas dos clientes e eu comecei a viver bem depois que eu comecei a fazer isso, viu, gente? Porque eu comecei a perceber que em alguns momentos o cliente pedia isso, pedia aquilo, e eu comecei meio que preparar estoques para isso. Então, eu tive assim, eu sofri os dois, eu trabalhei 7 anos, né? Eu sofri os 2 primeiros. Aí, depois que eu aprendi a conhecer o cliente, claro que errava de vez em quando, né? Não é nenhum sistema é infalível, tá? Não existe, né? É gerenciado por ser humano e ser humano falha de vez em quando, né? Mas a questão é que eu experimentava uma situação muito tranquila, muito confortável nos últimos anos em relação à tratativa com clientes, a ponto da gente passar os últimos 3, 4 anos que eu trabalhei nessa empresa sem nenhuma reclamação da área logística, que eram muitas. No primeiro ano foram 3, 4. Ah, 3, 4 reclamações é pouco? É reclamação pra caramba, porque toda essa reclamação você tem que responder, você tem que tomar aquela canseira e não sei o quê. Então, tem tudo isso aí, tá? Manter uma base de dados com informações importantes, por exemplo, localização dos clientes, volume de venda, acabei de falar, né? Padrões de entrega, o que o cliente quer, né? E níveis de estoque que eu tenho que manter para ter aquele cliente. Lembrando que quando eu falo de nível de estoque, o financeiro vai falar para mim, vai devagar, tá? Tem isso também. Ah, eu quero ter estoque. Aí você olha para o seu financeiro, a pessoa fala assim, vai devagar, tá? Menos aí, porque o negócio não é tão simples assim. Beleza, gente? Atividades. Então, a atividade está postada. Essa atividade que está lá é a mesma que está aqui no texto. Então, explique com suas próprias palavras as funções principais da logística. Transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Pelo amor de Deus, 2 linhas, porque eu vou ter que ler isso para corrigir, tá bom? Não judie de mim. Olha a minha cara, eu tô... Entendeu? Por favor, tá? Escreve pouco, não precisa escrever um monte de coisa, um textão aqui. Escreve pouco. Transportes, o que é transporte para você? O que você entendeu de transportes? E manutenção e processamento. E depois, com as suas próprias palavras, o que você entendeu dentro do texto sobre as funções secundárias, né, da logística, ou funções de apoio, né? Que é armazenagem, manuseio, embalagem, obtenção, programação e manutenção da informação. Então, gente, você escreve assim, manutenção da informação, você colocar assim, usar um software, por exemplo, de informações. Pronto, tá lindo, entendeu? Sem frescura, tá? Um negócio simples. Eu quero que vocês sejam concisos, resumidos, tá? Não fica escrevendo um monte de coisa não, porque eu vou ter que ler isso aí que você escrever. Primeiro que eu vou ter que ler, né? E segundo que... Fala sério, né? Vamos... Por isso que eu gosto de número. Número é número, né? Mas tá aqui, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade. Na semana que vem, eu vou começar a falar dessa evolução histórica, tá? Tem um vídeo aqui que eu não vou pôr em aula, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, ele fala da evolução histórica da logística, é um vídeo no YouTube. Dá uma olhadinha lá, se você quiser, depois desse vídeo, que ele vai meio que trazer um pouco. A gente vai falar um pouquinho da relação da logística com as guerras, tá? A logística, de certa forma não. Na verdade, o que inspirou a
a logística, são as guerras, tá? Os profissionais da área foram lá escutar os generais. Porque, olha só, vamos lá, Guerra do Vietnã, 1960, anos 60, né? Estados Unidos que né? 68, mais ou menos. Os Estados Unidos, só de uma vez, ele leva 50 mil soldados para lá, né? Toma um ferro nessa guerra que você não tem ideia, né? Os Estados Unidos, até hoje, tem uma ilusão de que eles venceram nada, né? Rodaram pra caramba. Foi uma guerra que praticamente... na época, o presidente foi bastante criticado porque que os americanos queriam era que tirasse os americanos lá do Vietnã, porque se ferraram pra caramba lá. Mas, enfim, para você transportar, imagina, eles levaram de uma vez 50 mil soldados, estou falando de anos 60, então, imagina o que eles tinham que levar, com comida, com armamento, com roupa, com água, com um monte de coisa, né? Indo praticamente para uma selva, né? Que o Vietnã, naquele momento, a guerra foi no contexto de selva. Essa foi a razão da vitória do Vietnã, né? Dos vietnamitas, porque eles não tinham, assim, eles conheciam aquela selva e os americanos não, né? Então, e de uma leva eles levam 50 mil soldados. Teve mais, foram muitos, não sei exatamente quanto, mas eu sei que uma vez só eles levaram 50 mil. Então, alguém viu isso e falou assim, não, peraí, isso aqui é inspiração para a gente fazer logística nas empresas. Então, a logística nasce nas guerras. Ela nasce a partir das guerras, tá bom? A gente vai pegar esse fundo histórico aí. Professor, já passei por história igualzinho essa, porque atrasou a chegada da matéria. Ah, entendi. Legal, obrigado, José Adão. Obrigado. Gente, beleza? Bom, hoje é sexta, vamos parar. Hoje, excepcionalmente, vamos parar um pouquinho mais cedo. Porque eu não vou entrar num outro assunto, sem continuar ele, tá? Então a gente para um pouquinho mais cedo hoje. Alguma pergunta, pessoal? Miriam, professor, estou na dúvida da regra de 3. Depois que eu responder onde o anexo vai mandar para mim. Regra de 3? Não, gente. Regra de 3 não tem tarefa para vocês me devolverem. Ainda não. Tá? A única tarefa que vocês têm é a diagnóstica, que é um link, tá? A regra de 3, eu postei o material atualizado para vocês poderem ir estudando, mas não tenho tarefa de regra de 3 para entregar ainda, tá? Mas quando vocês forem entregar a tarefa, eu tenho um vídeo aqui de como entregar a tarefa, eu mando para vocês. Ô, Ana, deu certo o seu Word lá? Você conseguiu abrir o que eu mandei? Fala, William. Professor, então na regra de 3 lá, desculpa... Pode falar. William? Ah, tá, beleza, Ana, depois você me fala. Ô, William, cara, não ouvi nada que você falou. Cortou, né? Cortou. Perdão. Professor, então lá na regrinha de 3, lá naquelas atividades que o senhor postou lá, para a gente chegar no resultado, correto? É para a gente tentar fazer e tentar chegar